Nós temos um assunto para tratar nessa noite. E ele é extenso, né? Mas tentar sintetizar, resumir. O Espírito Santo vai nos dar sabedoria. Até porque também é um assunto que todos nós já estamos acostumados. Falamos sobre o propósito eterno de Deus. Foi interessante nós representarmos ou acompanharmos a representação dos irmãos, dos artistas preciosos que nós temos aqui. E esse palco bem providencial, porque ele nos mostra, nos ajuda pelo menos, a ver o propósito eterno de Deus, onde Deus estabeleceu o homem e de onde o homem saiu. Falamos sobre o propósito na primeira noite, hoje pela manhã, sobre a grande comissão, como esse propósito, a realização do propósito eterno de Deus, ela toma forma, se torna mais prática, mais simples para cada um de nós, a aplicação. E eu quero pegar de onde nós paramos pela manhã. Deus vai nos guiar. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, Tu és o Senhor da igreja. Em Ti todas as coisas tomam sentido, pois Tu és a substância, a revelação de tudo. Em Ti tudo se cumpre. Ajuda-nos a olharmos para Ti, Senhor, nessa noite. E não desviarmos nossos olhos de Ti, Senhor. Estamos aqui porque toda a autoridade foi dada ao Senhor, nos céus e na terra. E Tu estás aqui entre nós, em nós, conosco, Senhor, na vida de cada um dos meus irmãos. Tu estás aqui conosco nesses dias, nesse retiro. Se o Senhor não estivesse aqui, nada poderia acontecer. Ficaríamos frustrados, perdidos e envergonhados. Mas porque Tu estás aqui, Senhor, nós seremos enriquecidos, fortalecidos, consolados, renovados, Senhor. E receberemos revelação da Tua vontade. Tu és a nossa única esperança, Senhor. Tudo que precisamos está em Ti, Jesus. Tudo que necessitamos. A resposta, Senhor, para todos os questionamentos do nosso coração vem de Ti, Senhor. Tu és cheio de graça e de verdade, Senhor. Aleluia, Senhor. Cheio, pleno de sabedoria e amor. Por isso, fala conosco, Senhor. No Teu nome, para a glória do Pai, nós oramos. Amém, Senhor. Aleluia. Meus amados irmãos, de manhã nós falamos que o homem saiu do propósito de Deus, do projeto que Deus havia estabelecido. Vocês lembram que aquela multidão estava aqui em cima e de repente o que aconteceu com eles? Todos? Isso te faz lembrar algum texto? Livro de Romanos, capítulo 3.
partir do verso 9 diz: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Está escrito isso na tua Bíblia? Inútil. Você sabia que o pecado nos tornou inúteis? Inúteis para quê? Para o propósito que Deus havia estabelecido. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Então, sendo bem prático e rápido aqui. Deus criou o homem para que ele vivesse no seu propósito. Qual o propósito de Deus? Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Deus sonhou com muitos filhos semelhantes a Jesus para a sua glória. E Deus fez o que havia sonhado. Criou o homem, a sua imagem conforme sua semelhança. Verso 27 de Gênesis 1 diz: a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E os abençoou para que eles pudessem se multiplicar e encher a terra. Encher a terra de quem, irmãos? De pessoas semelhantes a? Abrindo só um parênteses. As pessoas, o mundo está cheio de gente? Tem mais de 6 bilhões, é isso, de pessoas? É isso aí? Ou eu estou errado? E essas pessoas se parecem com Jesus? Os abençoou, lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos. Verso 28, Gênesis 1. Enchei a terra. Nós cantamos, né? Toda a terra se encherá do conhecimento. Nós recebemos essa palavra, uma palavra profética do Senhor. Isso vai se cumprir. Amém, meus amados irmãos? Já está se cumprindo, né? Fecha de novo. Então vamos voltar. Fez tudo certinho. O que aconteceu é que o homem pecou. E porque pecou, o homem caiu. O homem saiu de onde Deus o havia estabelecido. O homem caiu do propósito que Deus estabeleceu. Deus colocou o homem no seu propósito. Agora ele deveria somente, crescer, se multiplicar, viver em obediência, em comunhão com o Senhor, e tudo seria maravilha sem fim. Quando eu leio esses textos eu fico incomodado para valer, né? Mas infelizmente o homem pecou. E o que aconteceu? O homem caiu. Teve um irmão que se jogou daqui de cima. Foi tu, né? Foi o da touca. Ele se jogou, se precipitou daqui de cima. Então foi justamente isso que aconteceu. O homem pecou, e porque pecou, ele caiu. O pecado tirou o homem do propósito de Deus. Amém ou não? Estamos juntos? Por que o homem não continuou lá? Por quê? Pecou. Você pode dizer isso para a pessoa que está do teu lado?
É sobre isso que nós vamos falar. Tudo bem, o homem saiu. Agora, como o homem pode voltar para lá? Porque o que interessa é isso, né, irmãos? Então, vamos pegar de novo aqui. Os próximos figurantes se preparem aí, hein? Cada período que passa o negócio aperta mais um pouco. Vamos ver aqui quem vai ser. Mas tudo bem, vamos lá. Irmãos, o homem saiu, caiu do propósito. E agora, o que aconteceu? Deus enviou Jesus, como nós falamos pela manhã, o Miro nos ajudou. E através de Jesus, Deus realizou uma tremenda obra. A ponto do escritor de Hebreus, capítulo 2, dizer o seguinte: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A obra que Jesus realizou é esta, tão grande salvação. O que significa salvação? Salvação significa o retorno ao propósito. Não é simplesmente ser salvo para ir para o céu. Ser salvo para voltar a viver o que Deus projetou, o que Deus planejou. Está claro? Você está entendendo o que é salvação? Ser salvo é voltar a viver o que Deus quer. É retornar ao ponto de onde saiu, de onde caiu. Para fazer parte da família de Deus, que é formada de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Então, todos caíram, mas Deus, seu infinito amor e bondade, enviou Jesus, e Jesus preparou todas as coisas, inclusive a primeira, que é essa porta. Uma porta estreita, tudo bem, mas está aberta. Não importa que ela é estreita, o que importa é que ela está aberta, tá vendo? E é por essa porta que nós podemos ser restaurados, voltar a viver no propósito de Deus. Então vamos nos lembrar, Evangelho de João, capítulo 10, verso 9, o que diz? Quem está dizendo? Jesus. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Espera só um pouquinho, o que é ser salvo? Aleluia, glória a Deus. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagens. Amém? Quem é essa porta? Jesus. Agora, o que significa essa porta? De forma mais clara, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vocês lembram que no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, eles estavam reunidos todos no mesmo lugar, obedecendo à ordem de Jesus. Ficarem na cidade até que do alto eles fossem o quê? Revestidos do poder, até o cumprimento da promessa. E Deus não falha, a promessa veio. O Espírito Santo desceu sobre eles. E todos ficaram cheios do Espírito, começaram a falar em outras línguas, houve uma manifestação poderosa do Espírito Santo. E aquela manifestação
chamou a atenção de todos os que estavam na cidade. E tinha muita gente, de toda parte na cidade. Eles não entenderam o que estava acontecendo e começaram a criticar. Alguns diziam, esses caras estão embriagados, estão de fogo. Essa hora do dia eles estão de fogo. Mas a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, se levantou e começou a proclamar a vida e a obra de Jesus. Pois com calma você vai lendo aí. Varões, irmãos, fiquem atentos. Eu vou dizer para vocês, esses homens não estão embriagados nessa hora do dia. O que está acontecendo é o cumprimento da promessa, aquilo que Joel já havia dito. Deus falou que nos últimos dias derramaria do seu Espírito. Ele começou a falar sobre Jesus e falou. No verso 37, diz que eles, ouvindo essa mensagem, ficaram compungidos em seus corações. Foram tocados. Alguma coisa aconteceu. Aquelas palavras de Pedro, elas vieram como uma espada, como um martelo. Incomodou. Gerou algo na vida daqueles homens. Eles foram tocados, ficaram compungidos em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: varões, irmãos, o que faremos? Em outras palavras, se é assim, como você disse, eu ouvi, eu entendi, eu estou frito. Né? Eu vejo assim, a ficha foi caindo. O que nós devemos fazer? No verso 38, Pedro responde: sabe o que vocês têm que fazer? Arrependei-vos. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão ou para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Em simples palavras, o que Pedro disse: passem pela porta. Todos aqueles que caíram, que pecaram, que foram, tem um texto que fala sobre isso, destituídos, né, da glória de Deus, aqueles que saíram do projeto de Deus. O que eles têm que fazer? Tem que ouvir a mensagem. Você lembra de Jesus falando? Indo, ou ide, né? Alguém vai proclamar para essas pessoas, como Pedro fez em Atos 2. Eles vão entender. E se eles perguntarem, o que faremos? Qual é a resposta? Passe pela porta. E a porta o que é? Arrependimento, batismo e o dom do Espírito Santo. Você pode dizer à pessoa que está ao teu lado: tem que passar pela porta para ser restaurado ao propósito de Deus. Será que alguém consegue entrar no reino de Deus? O reino de Deus. Será que alguém consegue ser restaurado ao propósito de Deus, dando um lobby aqui? Tem um outro acesso? Não, só tem esse. Você pode dizer para a pessoa que está ao teu lado: não tem outro jeito de entrar. Agora vamos voltar um pouquinho. Por que o homem saiu daqui? Porque ele pecou, não é isso? Que pecado ele cometeu? Vocês lembram da história? Livro de Gênesis, capítulo 2, diz que Deus formou o homem do pó da terra e tal. E Deus plantou um jardim no Éden, fez brotar nesse jardim 3 tipos de árvores: árvores frutíferas, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou da ciência do bem e do mal.
E diz que Deus colocou o homem nesse jardim. E Deus fez uma sugestão a esse homem. Amém ou não? Opa! Deus deu uma ordem. É bom você acompanhar aí. Algumas coisas a gente memoriza, outras não, né? Mas eu acho que está escrito que Deus deu uma ordem. E Deus pode dar ordem? O que vocês acham? Hein? Não parece uma coisa assim? Para você é impositivo ou não? Deus dá ordem assim? Quem é Deus para dar ordem? Presta bastante atenção. Porque a coisa é séria, hein, irmãos? E lhe deu, verso 16, não é isso? Lhe deu esta ordem. Mas parece uma coisa impressionante. Deus falou o seguinte: esse jardim está cheio de árvores. Adão, você pode comer livremente de todas as árvores que tem nesse jardim. Dessa árvore, a árvore da ciência do bem e do mal, dela você não deve comer. Porque no dia em que você comer, certamente, você vai morrer. Desde criança eu sempre fiquei meio inculcado com esse texto da palavra de Deus. Poxa vida, Deus faz um jardim, coloca todas as árvores, inclusive esta árvore, e diz para o homem: dessa eu criei e eu coloquei ela no jardim, mas coloquei justamente para te dizer uma coisa: você não vai comer dela. Jesus. Come de todas, né? Dessa não. E eu sempre me questionei, falei, poxa, se Deus não queria que comesse, por que Deus colocou? Essa árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, era o ponto de dependência do homem com relação ao Senhor. Se o homem não comesse desse fruto, significava o seguinte: que ele estava se submetendo à ordem de Deus. E que ele não viveria com base no entendimento da sua alma. O nome do fruto dessa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal, da ciência do bem e do mal. Comer do fruto desta árvore significava o seguinte: significava o homem viver independente de Deus, decidir independente de Deus o que era certo, errado, bem e mal para a sua própria vida. Se o homem não comesse do fruto dessa árvore, significaria o seguinte: que as questões do bem e do mal, do certo e do errado, Deus decidiria por ele. Então não tem problema. Se é Deus que decide o certo, errado, o bem e o mal, deixa a árvore lá. Abrindo um outro parênteses, você sabia que essa árvorezinha ainda existe por aí? E tem nego se lambuzando nela? Meus irmãos. Quem é que decide o que é certo, errado, bem e mal na tua vida? Pensa antes de responder, hein? Pensa bem. Quem é que decide o que é certo e errado? Hein? Tá tudo certo. Deus criou tudo. Criou o jardim, fez brotar toda espécie de árvores frutíferas para alimento do corpo do homem, a árvore da vida para alimentar o espírito, e a árvore do conhecimento do bem e do mal para alimentar a alma do homem. E justamente essa árvore aqui Deus vetou. Deus disse: você não vai comer desta árvore, desse fruto. Então nós temos que compreender o seguinte: existe um princípio nesta árvore de dependência ou de independência. Dependência, se o homem não comesse. Independência, o homem comendo desse fruto. Todos nós conhecemos bem, capítulo 13 de Gênesis. A Bíblia diz que a serpente entrou em cena, mais astuta, né? Todos os animais que Deus havia criado,
Por detrás dessa serpente, você sabe quem estava? Apocalipse, capítulo 12. Satanás, diabo. Ela entrou em cena e disse à mulher: é assim que Deus disse? Vocês não podem comer de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu: não, de toda a árvore do jardim nós podemos comer. Mas dessa árvore aqui, Deus disse que nós não podemos comer, porque se comermos, morreremos. Aí a serpente disse: é certo que vocês não vão morrer. Porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, os olhos de vocês vão se abrir. E como Deus, iguais a Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Em simples palavras, vocês não vão morrer, eu garanto. Você sabia que o diabo trabalha assim? Olha, eu garanto que você não vai morrer. Deus disse, mas eu garanto que não vai morrer. Terrível, né, irmãos? Simplificando, sabe por quê? Deus está escondendo algo importante de vocês. Se vocês comerem, vocês vão ficar mais espertos. Os olhos de vocês vão se abrir. Você não quer enxergar mais? Tem uma visão mais ampla, né? Os olhos de vocês vão se abrir e vocês serão como Deus. O resumo dessa tentação é o seguinte: por que vocês vão continuar sendo homens, se vocês podem ser Deus? Por que viver uma vida sujeita, submissa a Deus? Por que obedecer a Deus? Por que ter fé em Deus? Não precisa. Você não precisa de Deus, porque você pode ser o teu próprio Deus. Eu me sinto até mal falando essas coisas, né? Mas estamos falando para que você compreenda. Porque às vezes a gente acha que esse capítulo 3 aí é a historinha de Adão e de Eva. Não é. É a queda do homem. É o que arruinou tudo. E não é a queda de Adão e de Eva. É a minha, a tua, a nossa. Não foi ele que pecou. Somente nós pecamos, nós fizemos a mesma coisa. Infelizmente, alguns continuam fazendo a mesma coisa. Satanás fez a sugestão e o homem acolheu. A Bíblia diz que agora, vendo a mulher que a árvore era agradável, desejável para dar entendimento, né, boa para se comer. Meu Deus, a árvore que Deus ordenou que eles não comessem, porque se comessem, eles iriam morrer. Agora era árvore boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. O que foi que ela fez? Tomou do fruto e... só isso? E deu para aquela figura que estava do lado dela ali. Quietinho, olhando as coisas, o diabo tentando, e ele ali assim, né? E a mulher tomou a frente, comeu e tal. Deu para Adão e ele comeu. E aí nós conhecemos bem a história e sabemos que os olhos deles se abriram, viram que estavam nus, ao invés de correr para Deus, se esconderam, começaram a se justificar, cozeram folhas de figueira e foi um rolo só. Foi por causa disso que o homem foi expulso, que o homem caiu. Ele não acreditou em Deus, ele agiu independente da vontade de Deus e ele desobedeceu a Deus. E por isso ele caiu. Agora, como o homem pode voltar para lá? A tentação da serpente consistiu no seguinte: você pode ser Deus. E ele acolheu isso, não é isso? Para ele voltar, o que tem que acontecer? Ele tem que desistir de ser Deus. Vou usar uma linguagem simples aqui. Ele saiu de lá porque ele quis ser Deus. Vamos lá, gente, é isso ou não é? E como é que ele pode voltar para lá? Desistindo de ser Deus. Você pode dizer isso para quem está do teu lado? Saiu porque quis ser Deus e só pode voltar
se desistir de ser Deus. A porta do reino fala de arrependimento, revestimento de Cristo através do batismo e o dom do Espírito Santo. Mas vamos falar somente sobre arrependimento. Por quê? Em Mateus 28, na grande comissão, Jesus disse o seguinte: olha, façam discípulos de todas as nações, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eles devem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Três irmãos aqui, por favor, só para te apresentar um pouquinho. É isso mesmo. Aqui assim, os três. Isso. Com todo respeito, só para a gente compreender melhor. Jesus disse: façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do. Vamos lembrar, o homem estava lá, no propósito de Deus. Saiu de lá por quê? Ele quis ser o quê? Deus. Ele quis ocupar o lugar dele. Ele está fora. Como é que ele pode voltar para lá? Desistindo de ser Deus. Por que Jesus disse que ele deve ser batizado, em primeiro lugar, em nome do Pai? Pedro, em Atos 2, 38, diz: o arrependimento, ele resolve o problema que os homens têm com o Pai. E não adianta querer furar esse bloqueio, não. Todos os seres humanos têm um problema. Eles querem governar sua própria vida. Querem ser seu próprio Deus. Querem ser o seu próprio rei. Querem se assentar no trono. Querem decidir, independente de Deus, o que é certo, errado, o que é bem e o que é mal. Isso se chama independência. Sabe o que é independência? É uma atitude interior. É um programa maldito que Satanás implantou no homem, que diz o seguinte: olha, eu posso fazer o que eu quero. Eu faço a minha vontade. É um vírus maldito. Imortal, né, César? Um vírus desgraçado que foi implantado no homem. Eu faço o que quero. Eu mando na minha própria vida. Eu posso governar a mim mesmo. Irmãos, esse é o pior pecado que tem. E esse pecado atingiu diretamente o Pai. Foi uma afronta. Nós vamos falar sobre isso ainda dessa noite. Então, todos aqueles que querem ser discípulos de Jesus, aqueles que ouviram sobre a vida e sobre a obra de Jesus, antes de qualquer coisa, eles precisam acertar os ponteiros com Deus. Pergunta para quem está na tela: você já acertou os ponteiros com Deus? Hein? Já acertou ou não? Aguenta ficar aí um pouquinho só? Por favor. Quero ler um texto com vocês. Romanos, capítulo 5. Eu não sei se nós já prestamos atenção nesse capítulo de Romanos, capítulo 5. Vou ler bem rapidinho aqui. Romanos 5, a partir do verso 8, diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
Logo, muito mais, agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua... Esse verso diz que nós éramos o quê? O quê, irmãos? Inimigos. Se você, guarda esse verso 10. Se você voltar para o verso 1, diz o seguinte: justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus. Por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Havia uma pensa bem. Inimigos de Deus. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliar. O que é reconciliar? Fazer a paz entre duas pessoas que estavam o quê? Inimigos. Quem era o culpado dessa inimizade? Nós. Portanto, verso 12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos... Que pecado foi esse? Vamos guardando, é importante a gente guardar, né? O homem quis o quê? Ser Deus. E esse foi o pecado, que o tornou inimigo do verdadeiro Deus. Quantos deuses existem? Um. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Vai guardando essas coisas. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Quantos dizem glória a Deus? 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha só, nós demos glória a Deus, né? Porque aqui nós vimos, né, uma questão de fé em Jesus, o dom da justiça, né, aquilo que Deus realizou em Cristo Jesus. Mais Atos dos Apóstolos, só abrindo mais um parênteses, capítulo 20, verso 20 e 21 diz: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente, também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, o que, irmãos? O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós vimos a obra de Cristo, glória a Deus. Mas aqui Paulo está dizendo, é a fé em Jesus e tem mais uma coisa. O que é? O arrependimento para com Deus. Esse texto de Romanos 5, a partir do verso 8 que nós lemos, fala do homem como inimigo de Deus, fala do homem como pecador,
e fala do homem como desobediente. Pelo menos repete poucas vezes aqui, né, nesses versos que nós lemos, né? Inimigos, acho que uma vez. Desobediência, o verso 19, uma vez, né? E pecador, também uma vez. Verso 8. Agora, vocês já perceberam que Paulo repete 7 vezes a palavra ofensa? Você sabe o que significa ofensa? Quem já foi ofendido aqui? Sabe o que Paulo está dizendo? O homem ofendeu a... Aqui, ó. O homem quis ocupar o lugar de... O homem acolheu a sugestão de Satanás, que foi o primeiro que quis ocupar o lugar de... Isaías 14 fala sobre isso. Ele dizia no coração dele: eu subirei, exaltarei, serei, me assentarei, serei semelhante ao Altíssimo. Ele quis ser Deus, se deu mal. Aí ele vem para o homem e diz o seguinte: ó, vai que vale a pena, eu garanto. Mentira, não vai dar certo. Então o homem ofendeu a Deus. Numa definição simples, a palavra ofensa significa o seguinte: injúria. Sabe o que significa injúria? Injustiça. É justo o homem querer ser Deus? Bem, irmãos, é ou não é? Ultraje. Ofensa significa também ultraje. Sabe o que significa ultraje? Insulto. Afronta grave. Uma grave afronta. Sabe o que significa ofensa? Lesão. E sabe o que significa lesão? Lesão significa violação de um direito. Quem tem o direito de ser Deus? Deus. O homem querendo ser Deus, ofendeu a Deus. Lesão, violação de um direito, significa dano, significa desconsideração. Desconsideração significa tratar sem respeito ou com desapreço. Aí eu pergunto para vocês, por que Paulo repete 7 vezes a palavra ofensa? Porque esse pecado que tirou o homem do propósito de Deus é grave, é sério. E ele, para o homem voltar novamente ao lugar de onde ele havia caído, de onde ele caiu, de onde ele saiu, ele precisa, antes de qualquer coisa, acertar os ponteiros com Deus. Está iludido, está enganado. Atos 20, Paulo diz: as coisas proveitosas que eu jamais deixei de anunciar para vocês é o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. E tem muita gente assim: a fé em Jesus. Oh, Jesus, e quebra meu galho, Jesus faz isso, fez tal. Fez mesmo. Mas não acerta o que tem que acertar com Deus. Continua governando a sua vida. Faz o que quer. Vai onde quer. Projeta o que quer. Ninguém manda nessa pessoa. Ele tem um título de discípulo. Mas ele se esqueceu de que para ser discípulo, Jesus disse: negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se você for parar para analisar, o diabo sempre vai valorizar o eu. Não é verdade? Sempre vai exaltar o eu. Sempre vai propor alguma coisa que beneficie o eu. E se você prestar atenção, você vai ver que Jesus vem para destruir o eu. Você lembra quando Pedro deu uma brecha para Satanás? Mateus 16. Pedro começou a dizer: Jesus estava prestes a ser crucificado, consumar sua obra. E Satanás encontrou uma brecha em Pedro. E Pedro disse o seguinte: Senhor, compadece-te de ti mesmo. Tem dó de ti. Isso nunca vai te acontecer. Ou seja, não morre não, vai doer, né?
tem dó de ti. Quem estava falando isso? Satanás. Você lembra de Jesus, Mateus 4, Lucas 4, sendo tentado pelo diabo no deserto? Jejuou 40 dias. E diz que, após esse tempo, chegou o tentador. E disse o seguinte: se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em... Ou seja, você está com fome. Dá um jeito, come. Vim aqui para propor uma coisa para ajudar você. Come, você está com fome. Por que esperar? Por que obedecer a Deus? Por que esperar Deus mandar você comer? Isso aí já é exagero demais. Se você é filho de Deus, manda. Ele não mandou, mas manda você. Transforma essas pedras em pães. Se você é filho de Deus, prova. Se joga aqui do pináculo. Os reinos do mundo, a glória dele. Eu te dou tudo isso. Se você prostrado me adorar, quem não quer? Pensa bem. Quem não está querendo a glória deste mundo? Preso a este mundo, com expectativas nesse mundo. O diabo sempre vai trabalhar exaltando o eu. Aí Jesus vem estragando tudo, dizendo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo, estragou tudo. Se alguém vem a mim e não aborrece, faz a lista e depois diz: a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Estragou tudo. E eu que tinha tantos sonhos para mim mesmo, e eu que sempre me amei tanto, sempre quis o meu bem, não é assim? Nós não somos assim? E Jesus vem agora dizendo: não, se nega, toma a cruz, me segue. Se quiser preservar a vida, perde. Se perder por causa de mim e do Evangelho, acha. Meus irmãos, Jesus veio, realizou uma obra tremenda e nos capacita a resolver esse problemão que nós temos com o Pai. E esse problema é resolvido através do arrependimento. Eu não quero perguntar quantos de vocês já se batizaram, porque tem muita gente pulando isso aqui e sendo batizado, né? E até recebe o dom do Espírito Santo, fala em umas línguas aí, mas ele diz assim: dá licença, por favor, dá licença. Por favor, dá licença, deixa eu aqui, né? E agora eu tenho mais direito, porque eu já fui batizado. Agora é o que eu mando em mim mesmo. Eu já falo em línguas, manifesto uns dons de vez em quando. Então, agora deixa comigo isso aqui. Quando o meu calo apertar, eu corro para você, você faz alguma coisa, quebra meu galho. Mas deixa que eu dirijo. Eu sei dirigir, tirei carta. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho uma coroazinha. Tenho um trono. Fica aí. Quando apertar meu calo, eu te chamo. Aí tu quebra meu galho. Mas deixa eu aqui. Eu fico tão bem aqui. Esse trono parece que... Não, olha só. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Parece uma brincadeira, mas esta foi a nossa vida e continua sendo a de alguns. De alguns. Essa é uma ofensa, é a maior ofensa, é um ultraje, lesão, injúria, dano, desconsideração. 7 vezes repetido nesse texto de Romanos 5. Arrependimento. Quero só... Obrigado, queridos. E é justamente isso que acontece, viu? Porque eles trabalham juntos.
Eles trabalham juntos. Você tira um de cena, acabou. O filho fecha com o pai, o espírito com o filho, com o pai. Não tente tirar ninguém. Mas é que, normalmente, nós queremos dar um lobby no pai. É o pior engano, irmãos. Pior engano. Não poderíamos ser mais enganados do que isso. Quero ler só três versos. Você já percebeu que essa palavra se repete muitas vezes na Bíblia, a palavra arrependimento, né? Você vê que Jesus pregou isso, João Batista pregou isso, os apóstolos pregaram isso. Em Atos dos Apóstolos, se você tem uma chave bíblica, procura lá, arrependimento. Você vai achar um monte de referências. Mas vamos pegar só algumas. A primeira, Atos 3, 19. Atos 3, 19 diz o seguinte. Se alguém puder conseguir uma aguinha, ganhará um galardão. Tem aqui. Obrigado. Atos 3, 19 diz o seguinte. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Para quê, irmãos? Para serem cancelados ou apagados os vossos. Olha bem para cá. Nós estamos vivendo um evangelho tão barato que as pessoas dizem assim: eu tenho uns pecados na minha vida. E sabe por que eu tenho uns pecados? Eu cometo umas coisas, eu não posso ver aquilo que me dá tremedeira até, e eu faço umas coisinhas assim de vez em quando. Tem uma justificativa, eu não consigo, ou é por causa do meu pai é o culpado, aconteceu uma coisa comigo lá atrás. Nós justificamos o pecado. E a palavra está dizendo que, se arrependendo e se convertendo, os pecados são cancelados. O que significa cancelado? Anulados, apagados. Ou seja, vai parar a produção. O que gerava o pecado? O que foi que gerou o pecado? Independência. E o arrependimento vem para resolver isso, não vem? Então, arrependei-vos, convertei-vos, e o que vai acontecer com os pecados? Serão cancelados. Vai parar a produção de pecados. Viu como a gente não acredita? Está escrito. Mas nós justificamos mais o pecado do que a verdade. O engano é mais forte, parece que é mais forte. De vez em quando nós vemos as pessoas discutindo: peca, não peca, peca, não peca. Irmãos, me mostra um texto da palavra que diz assim: pode pecar. Não tem. Agora você encontra um monte dizendo que o pecado não terá domínio. Encontra ou não encontra? Encontra ou não encontra? E você acredita mais em qual? Acredita nesses textos que falam que podemos nos santificar, que o pecado não terá domínio sobre nós? Ou estamos justificando o pecado? Pecando e justificando o pecado. Eu faço essas coisas porque sabe por quê? Que não resolveu o problema aqui, ó. Aqui, ó. Porque o ativador do pecado é a independência. Quem governa a sua própria vida continua produzindo dos mais variados frutos do pecado. Por isso que no Evangelho de Mateus, capítulo 3, se eu não me engano, verso 10, João Batista diz o seguinte: já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada. Essa árvore que produz pecado já foi cortada? Ou ela continua lá? A raiz continua. Se a raiz continua, os frutos continuarão se manifestando. Vocês estão me olhando com fé ou com dúvida? Sabe, por isso que em Romanos 1:16, Paulo diz o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho,
Porque o Evangelho é o quê? É o quê? O que é o Evangelho? Poder. Sabe o que significa poder? Capacidade, força, meios. Poder de Deus para a salvação do que crê. Nós hoje estamos pregando um Evangelho que não tem poder. Nós temos dúvida. Nós justificamos o pecado. E ficamos assim em dúvida. Nós estamos olhando assim em dúvida. Porque eu sei que você está meditando talvez na tua vida, nas coisas que têm acontecido com você. E você fala, mas como é que pode? Não deveria, não pode. Não pode, Deus não quer. Deus nunca projetou isso para você nem para mim. O que acontece é que nós temos alguma coisa para resolver. E o que nós temos que resolver é aqui, ó. É aqui que nós temos que resolver. Não adianta. Ser discípulo não é título. Fazer parte de Deus não é um novo slogan. Uma família de filhos semelhantes a Jesus. Não é semelhante a qualquer pessoa, é semelhante ao Filho de Deus. Aquele que ouviu de Deus mais de uma vez, tu és meu filho amado, me dá muita alegria. Muita alegria. Tem Apocalipse 3, a primeira igreja ali que Jesus dá uma dura é de Sardes. A igreja é em Sardes. E sabe o que Jesus fala em Sardes? Jesus diz o seguinte, olha, todavia você tem aí umas poucas pessoas que não sujaram suas vestiduras. Elas andarão de branco comigo porque são dignas. Poucas pessoas. Para você ver, não interessa quão bonitinho você é, nós sejamos, se não houver santidade na nossa vida, estamos fora. Tinha poucas pessoas em Sardes. Não se contaminaram. Por que não se contaminaram? Com certeza, elas resolveram um problema que ela tinha com o Pai, foram verdadeiramente revestidas pelo Filho e também revestidas com o poder do Espírito Santo, para viver uma nova vida. Para se cumprir, segundo aos Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova. Mas como é que pode? A gente usa esse texto assim, às vezes para pensamento positivo, mas as nossas atitudes são atitudes do velho homem, irmãos. De mentira, de engano, de dolo, de impureza, de pecado, de ira, de discórdia, de competição, de maldade, de ódio. E achamos que o título de discípulo nos justificará. Aí Jesus diz, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Não importa se profetizou, se expeliu demônios, e se fez maravilhas. Engraçado que ele já pega logo essas coisas, porque nós temos aquele padrão de santidade, de aprovação pelas coisas que fazemos. Nos esquecendo de Efésios 1, 12, como citamos ontem, onde Paulo diz, a fim de quê? Sermos, não é fazermos. O que fazemos nunca vai substituir o que devemos ser. Mas se formos, Deus nos capacitará a fazermos também. Quem já resolveu esse problema com o Pai? Se não resolveu, nós vamos resolver esse negócio hoje. Amém ou não? Nós não vamos dormir hoje sem resolver esse negócio, irmãos. Porque pode ser hoje. Hein? Nós não vamos correr contra o tempo. Temos que ser rápido com esse negócio aí. Chega de vida infrutífera, de vida no pecado, de justificação, de rebeldia. Às vezes, quantos jovens aqui solteiros, desobedientes a seus pais, não obedece, não se submete a pai, não submete a mãe. Por que um filho não se submete a pai e não se submete a mãe? Por favor. Quem que deu essa ordem do filho obedecer o pai e a mãe?
Deus. Por favor, Nelson. Eu tenho que estar completo o time aqui, porque esse time é tremendo. Com todo respeito, viu, amados? Jamais, né? Só para a gente compreender. Então, quem é que deu essa ordem? Deus. Aí o filho, ele ouve uma vozinha, a vozinha do Satã, dizendo, não, teu pai é quadrado, a mãe é velha. E Deus errou. Não, você pode mandar em você. Não é verdade? Eu garanto que você será feliz, dando um chapéu no teu pai, na tua mãe. Você pode ocupar o lugar do pai. Os músculos já se desenvolveram. Você já está da altura do pai. Meu pai, sai de casa, arruma aí uma brota ou um broto. Isso é da minha época. Né? Uma só não. Umas 2, 3. Olha só. Meu pai era um baianinho desse tamanho assim. E lá em casa uns negros enormes assim, igual eu. A gente era pequenininho, tremendo, né? O pai daqui um pouco começamos a crescer e o baianinho ficou assim. E eu ouvia ali, ó. Mas esse baianinho assim era meu pai. Minha mãe. Aí o filho ouve a sugestão da serpente, de Satanás, e diz assim, Senhor, eu acho que o Senhor errou, né? Não, eu sou forte, sou sábio, já entrei na faculdade, né? Olha aí como é que meu pai mandar em mim, nasceu em 1940, né? Você entende? O filho está querendo ser o quê? Ele está fazendo o quê? Dá licença, deixa eu ficar aqui. Aí a esposa, isso é para amanhã, mas vamos só adiantar algumas coisas. As esposas sejam em tudo sujeitas, submissas a seus próprios maridos. Quem mandou isso? Foi ele. Mas ela diz, não, se eu não fizer alguma coisa, esse cabeça dura vai estragar a nossa casa, o nosso lar, ele é cabeça dura. Olha como ele não entende as coisas. Mas, meu Deus, como esse homem... Não, eu vou ter que me levantar e salvar a minha casa. Vou ter que dar um jeito. Ele é meu cabeça, eu não sou capacho, não é isso? Como? Num tempo em que nós estamos vivendo, feminismo, é feminismo, né? Feminismo, mulher, né? Mulher assim, se realizando. O lugar que ela tanto queria, ela conseguiu. E quem abriu essa porta para a mulher? O diabo. O diabo abriu uma porta bem grande para ela se sentir tão realizada que ela fica acima do seu marido. O marido diz A, ela diz B. O que ela está fazendo? Com licença. Esse cara tão esperto aqui. Porque se tira um, sai, porque os 3 estão juntos aí. Então, elas ainda argumentam assim, não, você não vê? A Eva é que deu alimento para o Adão. Então eu posso... É ou não é? Volta lá. E o homem também. Cadê os homens? Hein? Eu sou forte. Sou sábio, eu tenho capacidade, eu tenho músculos, tenho inteligência. Né? Sou uma pessoa ousada. Mas Deus disse, a palavra de Deus diz que Cristo é o cabeça de todo homem. E Cristo como cabeça, como autoridade sobre o homem, aí ordena tudo. E uma das coisas que ele diz, amar a esposa e outras coisas aí, né? Mas o homem diz o seguinte, não, eu posso fazer,
Eu sei fazer algumas coisas. Algumas coisas tu me ajuda, né? Tem algumas coisas que você pode me ajudar, mas tem outras que eu já sei fazer. Aí o que ele está fazendo? Com licença, deixa que eu, né? Esses caras estão me incomodando um monte aqui. E por aí vai patrão, empregado e patrão, cidadão, aluno, professor e por aí vai. A rebeldia. Irmãos, todos nós somos discípulos. Já ouvimos falar sobre a porta do reino. E para nós encerrarmos aqui, nós temos que compreender o seguinte. Nós queremos passar por essa porta. Rapaz do céu. Né? O negócio apertou hoje aqui, hein? E queremos voltar para lá. Só que para voltar para lá tem que acertar com Deus. Atos 20 é o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto de Atos 3, então, diz que se arrependendo e se convertendo, os pecados serão o quê? Cancelados. E diz o 20, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Não é isso? Atos 17, só 3 textos. Atos 17, 30. Diz o seguinte: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que alguns, em alguma parte, estão acompanhando aí? Vamos ler de novo. Não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte, o que, irmãos? Se arrependam. Alguém escapa disso aqui? Não. Não. E tem gente que ainda diz assim, puxa, mas e o tempo da ignorância? E o tempo do arrependimento? Né? Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Deus vai julgar o mundo com justiça. Deus não chamará pecado de outra coisa a não ser pecado. Senão ele não será justo. Não vai chamar santidade de outra coisa a não ser santidade. Porque senão ele não é justo. Abrindo um novo parênteses, nós passamos pelo livro de Malaquias, né? Você já percebeu as interrogações de Malaquias? Uma das interrogações do povo era o seguinte: poxa, Deus não é justo. O ímpio pratica a impiedade, comete os pecados e eles são prósperos. Parece que dá tudo certo para eles. Engano. É um grande engano. Deus é justo. E o último texto, esse daí de Atos 20, que nós já citamos para vocês. Arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu quero parar por aqui e quero orar com vocês. Especificamente sobre o arrependimento. Sabe por quê? Tem muita gente tentando andar, tentando caminhar, tentando ser discípulo, tentando viver a nova vida sem arrependimento. Nós já chegamos num nível tão desgraçado que agora muitos estão justificando o pecado. Por que justificando o pecado? Porque em Ezequiel 36, o verso 26, Deus disse, olha, já há muito tempo atrás: e vos darei um coração novo, tirarei de vós o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne.
porei dentro de vocês um espírito novo. Colocarei o meu espírito ainda dentro de vocês. Olha só, o verso 27. E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Para um pouquinho. Deus está dizendo que Ele vai o quê? Verso 27. Lê com calma, a gente tem que entender. Vamos lá. Ezequiel 36, 27. Enquanto você procura, quantos querem agradar a Deus aqui? Hein? Quantos querem permanecer nos estatutos, na palavra de Deus? Beleza. Lê o verso 27 de Ezequiel 36. Pegou o fio da meada aí? Você conseguiu entender? Quem conseguiu entender? Vamos lá, quero ouvir vocês. O que você entendeu do verso 27? Alguém quer dizer? Vamos lá, quem entendeu? Verso 27. O que tu entendeu, Juninho? Fala bem alto. Isso aí. Não é na minha força, é na força do Espírito Santo. Deus está chamando a responsabilidade para quem? Para Ele. Ele está dizendo, eu farei. Olha bem, para um pouquinho. Está escrito isso na tua Bíblia? Se você não está vendo isso na tua vida, significa que Deus está fazendo alguma coisa na tua vida? Pode responder. Deus não está dizendo, eu farei? E se não está acontecendo, Deus está fazendo? Vamos, gente. A gente tem medo de responder, mas essa é a verdade. Se Deus está dizendo, eu farei, e por que não acontecem as coisas? Nós tomamos o lugar do Senhor. Não resolveu o problema com o Senhor. Vamos pegar outro texto. João 1:12. Lê. Vou deixar vocês lerem, depois vocês digam que vocês entenderam. Já leram? O que vocês entenderam? Alguém, por favor, diga aí. O que entendemos aí? Isso aí, Guti. Deus deu o quê? O que é poder? Gente, para pensar. Vocês acreditam nisso? Acreditam ou não acreditam? Tem que acreditar, porque é a palavra de Deus. E está dizendo que Ele... Está dizendo que você conquistou o poder ou que Ele deu? Poder para quê? Para ser filho de Deus. Para viver como filho de Deus. Estamos vivendo como filhos de Deus? Se não, o que está acontecendo? Filipenses 2. Acho que é 12 e 13. Leia e vê o que você entende. O que diz esse texto?
13. O que entendemos aí? Quem é que faz? Você está entendendo por que está apertando esse negócio aqui? Porque nós vamos dizer o seguinte: eu não consigo, eu não posso, eu não consigo ler a Bíblia, não consigo me santificar, eu não consigo obedecer, eu não consigo me submeter, eu não consigo. Nossa vida é de justificativa do pecado. E Deus está dizendo: eu vou fazer. Como que Deus faz? Por favor. Espera um pouquinho. Você está no trono. Você reconhece isso, abre mão do trono e com tristeza, hein? Acho que 2 Coríntios 7, 10 diz que a tristeza, né, que gera o arrependimento segundo Deus, e abre mão e diz: Senhor, esse lugar é teu, não é meu. Presta atenção, é com revelação. Esses dias eu estava meditando sobre isso. E fiquei pensando, pelo meu pecado eu saí do projeto de Deus. E não conseguia mais voltar. Não tinha como, eu não tinha meios, não tinha capacidade em mim mesmo, não tinha obra que eu fizesse, penitência que resolvesse meu problema. Aí Deus enviou Jesus, que nunca pecou. Eu comecei a viajar um pouquinho nisso, né? E fiquei imaginando, eu pequei. E Deus disse em Gênesis: se você comer, você vai morrer. Então, eu fui condenado. A ira de Deus sobre mim. Por justa causa, eu pequei. Eu mereci o castigo. Deus envia seu Filho, que nunca pecou. Santo, justo, perfeito. Aí, esse santo, justo e perfeito sofre a pena que era minha, a condenação que era minha. É por isso que nós precisamos compreender. Quando Deus disse, certamente morrerás, Deus não tirou essa palavra. Deus não apagou esse verso da Bíblia. O salário do pecado é a morte. Deus não mudou. Mas alguém tinha que pagar isso. Alguém tinha que pagar. Porque ele disse, ele esclareceu, ele deixou claras as coisas. Ele falou: olha, está tudo certo, não faz. Porque se fizer, certamente, Deus é justo. Ele nunca erra, não se equivocou, ele não arrancou isso da Bíblia. Quem disse para você que o pecado não vai receber juízo? Só o diabo para dizer isso para você. Porque Deus não disse. Mas Ele, no seu infinito amor, enviou seu Filho, que nunca pecou. Mas Ele recebeu o castigo por mim. Ocupou o meu lugar. Alguém pagou. Alguém sofreu. O que eu merecia, o que você merecia. Como é que eu posso ficar indiferente a uma obra como essa? Como é que eu posso querer ocupar ainda o lugar? É uma ofensa, é um ultraje, é uma loucura. Eu tenho que reconhecer, Deus está ordenando somente uma coisa. Nós lemos esse texto que Ele ordena, né? Ele anuncia, comunica a todos os homens, em toda parte, em todo lugar, que se arrependa. Ele está querendo o seguinte, que eu reconheça o que eu fiz, e reconheça o que Ele fez. É só isso que Deus quer.
que eu reconheça a minha independência e reconheça o seu amor. O meio que Ele proveu, a porta que Ele abriu em Cristo Jesus. Quer que reconheçamos que Ele é Deus e nós dependemos dEle. Esse lugar é dEle. Você olha para a vida de Jesus. Filipenses 2, a partir do verso 5, diz que temos que ter o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve em Cristo. O qual, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, Jesus. Antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e em figura humana se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Nunca quis ocupar o lugar do Pai. Aí Deus o exaltou. Nós queremos a exaltação. Jesus optou pela humilhação. Por isso que a Bíblia diz que o que se exalta é humilhado. Deus abate. E o que se humilha, Deus exalta. Deus nunca vai dividir sua glória com ninguém. E é uma grande ilusão, um grande engano, nós acharmos, eu estou no caminho do reino. Eu passei pela porta. Nós já lembramos nessa manhã que existe uma porta, larga. Algumas perguntas, às vezes, dos discípulos. Passou ou não passou pela porta? Passou? Não sei. Tem duas portas. Por uma delas você passou. Aqui vai mostrar. Aqui vai mostrar. A caminhada vai mostrar. Os frutos de vida vão mostrar. O estilo de vida vai mostrar. O coração vai mostrar. A produção dos frutos vai mostrar. Por que porta você passou? Porque tem duas. A estreita e a larga. A larga. A larga conduz à perdição. E a estreita, a salvação. Nós temos que resolver esse problema. E hoje, vamos orar, meus irmãos. Leivinha, pode ajudar aqui, por favor? Gostaria que vocês orassem. Deixa o Espírito Santo falar conosco nessa noite. O diabo está dizendo para você que é normal, mas não é não. É anormal. Se o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem entrar por mim, disse Jesus, será salvo. A palavra não mente. Os que recebem da abundância da graça, do dom da justiça, reinam em vida. Aqueles que creram e que receberam o Senhor, receberam poder para serem feitos filhos de Deus. O que está diferente disso? Está errado, está errado. Está escrito algo na palavra, como é que nós podemos viver algo diferente? Nós vamos ficar sustentando esse evangelho fraco até quando, irmãos? E com título de discípulos? Você acha que esse título te justifica?
Até quando governar a vida? Fazer a própria vontade? Não percebemos que estamos ocupando o lugar de Deus. É injusto, é um ultraje, ofensa. O pior dos pecados é isso. Talvez para você, estas coisas que você anda fazendo são pequenos frutos. Que mal há comer um fruto. Talvez Adão e Eva pensaram a mesma coisa. Qual a maldade de comer? É somente um fruto. É que Deus ordenou que não comesse. Nós queremos orar nessa noite por aqueles que sabem que têm um problema para resolver com o Pai, que precisam do arrependimento verdadeiro, genuíno, precisam sair do trono. Quero convidar você para que você venha aqui. Você pode achar um lugar aqui, pode se ajoelhar se puder, e nós vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor que te receba nessa noite. Todos aqueles que querem, que compreenderam e que precisam resolver esse problema com Deus, podem vir. Se você quiser voltar a assumir o controle da sua vida, não vem não. Só vem se você está agora renunciando definitivamente ao trono. Existem pessoas que estão chorando aqui, é assim mesmo, sabia? Existe uma tristeza. Aqueles que sabem, que conseguem enxergar a tamanha ofensa, o tamanho pecado. Eu fico assim impressionado como algumas pessoas ficam indiferentes. Esse pecado foi muito grave, irmãos. É uma ofensa. A princípio vem mesmo tristeza no nosso coração. Há mais lugares aqui à frente, podem vir um pouquinho. Nós vamos orar com vocês. Pedir ajuda dos irmãos, das irmãs. Vamos ministrar com nossos queridos. Miro, pode ministrar. Luiz, Dani, Creuza, Sérgio. Oh Senhor, toma o teu lugar, Senhor. Essa noite é uma noite de troca de governo. O rei falso está sendo deposto. Essa palavra é deposto. Está renunciando, tem que sair. Venha teu reino sobre nós, Senhor. Venha o teu governo sobre nós, Senhor. Vem, Senhor, ocupa o teu lugar, Senhor. Ele é teu, Senhor. O trono é teu, Senhor. Essa noite é noite de troca de governo. Há mais irmãos para ministrar, por favor, podem nos ajudar. Toninho, vamos ministrando. Fernando, Solange, isso mesmo. Vem, Senhor. Se houver mais pessoas, podem vir. Tem lugares aqui. Há lugares aqui.
Só não saia daqui ainda sentado no trono como um ofensor, usurpador. Não. Zé, pode, por favor, ajude. Vem Senhor sobre nós, Senhor. Vem sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, assenta-te no trono. Oh Deus, vem Senhor. Nós abrimos mão do governo, Senhor. Nós entendemos nosso pecado, Senhor. Oh Jesus, ó Senhor. Oh Deus, vem Senhor. Vem Senhor. Vem Senhor, vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. E agora nós acreditamos que o governo está em boas mãos, está nas mãos da pessoa certa, do legítimo rei, do verdadeiro rei. Eu quero que você seja renovado agora em fé. Aleluia, em fé. E você adore agora o Senhor Jesus. Você pode abrir tua boca, abrir teu coração e adorar ao Senhor Jesus, ao Rei verdadeiro. Adora o teu Rei, adora o Rei Jesus, agradece a Ele. Porque agora Ele está no governo da tua vida, da nossa vida. A Ele a glória a Ele. Aleluia. Aleluia, louve ao Rei, adore ao Rei nessa noite. Deus está restaurando a nossa sorte, a nossa vida. Oh Jesus, damos a glória a Ti, Senhor. Oh, cantamos um cântico novo a Ti, Senhor. Toda glória a Ti, Senhor. Toda glória a Ti, Jesus. Toda glória a Ti, Senhor. Oh Deus, toda glória a Ti, Senhor. Toda glória a Ti, Senhor. Toda glória a Ti, Senhor. Toda glória a Ti. Você pode adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deixa o Espírito Santo te dar essa visão. É a visão que Isaías teve, do Senhor assentado no alto, num sublime trono. Adora ao Senhor, você pode cantar um cântico novo ao Senhor. Se você fez a decisão, agora não é mais hora de tristeza, é de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia, pode adorar o teu Deus. Oh Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, recebe a glória, Senhor. Recebe a glória, Senhor. Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória, Senhor. Tu és o único Rei, o único Deus, o único Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Oh, vamos exaltar o nosso Rei nessa noite. Tu és o cabeça, Senhor. Tu és o dono, Senhor. Tu és o Criador, Senhor. Senhor absoluto. Tu és desde a eternidade, Senhor. Estás assentado no alto, no sublime trono, Senhor.
Oh, damos a glória a Ti, Senhor. Oh, damos a glória a Ti, Senhor. Damos a glória a Ti, Senhor. Oh, sim. Damos a glória a Ti, Senhor. Damos a glória a Ti, Senhor. Oh, toda a glória a Ti, Senhor. Oh, sim, Senhor. Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para sempre. Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para todo sempre. Oh, reclamaste de cantar a lavachana. Oh, tua igreja te adora, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Ora la manana bachane candara la basuri de candere calamastri. Ride manala machine me candere la balala bastri. Ride la masine candere la bastri. O Espírito Santo te enche nessa noite. Você pode ser cheio do Espírito Santo. Você pode falar em novas línguas. Você pode se apropriar, ser revestido de poder. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba poder nessa noite. O poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Receba esse poder para andar em santidade, para praticar a justiça, para agradar a Deus, para produzir frutos dignos de arrependimento, frutos de vidas ganhas para o reino de Deus. Receba capacitação para ser manso, para ser humilde de coração, para perdoar, para amar, para proclamar, para se santificar. Receba poder essa noite. Vem Espírito Santo sobre nós. Oh, vem Espírito Santo sobre nós. Oh, sim, Senhor. Oh, ela manara la bashere merere. Ela banala bashada canderere canderebas. Oh, sim, Senhor Jesus. Te adoramos. Sim, te adoramos, Rei. Te adoramos. Cantamos um cântico de amor. Tu és nosso amado, nosso Senhor, nosso amo, nosso dono, nosso mestre. Justificados, pois, pela fé temos paz com Deus.
você tem paz com Deus, pode aproveitar da comunhão com teu Pai. Aleluia. Tendo, pois, ousadia para entrar no santuário pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Pode entrar por esse caminho. Se chegar diante do trono da graça, justificados pela fé, temos paz com Deus. Paz com Deus, você pode dizer: Senhor, paz contigo. Vou viver em paz, em total, em plena paz contigo, Senhor. O primeiro reflexo do arrependimento é tristeza. O segundo é fé. O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, é galardoador dos que o buscam. E o terceiro reflexo do arrependimento são os frutos. Mas nós já lemos aqueles textos e vimos que Deus está dizendo: eu farei. Diga para a pessoa que está do teu lado: Deus vai fazer, Deus vai operar isso em tua vida. Pode dizer para o teu irmão: você não vive mais, é Cristo que vive em você. Produzir, pois, frutos dignos do arrependimento, praticando obras dignas do arrependimento. Paulo fala em Atos 26, se eu não me engano. Esses frutos virão. Os velhos frutos cessam. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. A raiz de pecado é cortada. E agora começa uma nova vida. Frutos dignos do arrependimento. Vida por fé, vida por meio de Jesus. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você pode colocar a mão no teu coração e dizer isso: Cristo vive em mim. Você pode agradecer a Jesus que está em você. Você pode dizer: obrigado, Jesus, por tua vida em mim, Senhor. Diga isso. Nós estamos já treinando, porque Hebreus 12 diz: olhando firmemente para Jesus. Nós, pois, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com paciência, com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Olha agora para Jesus que está em você, põe a tua mão no teu coração e diga: obrigado, Jesus, tu estás em mim. Eu quero olhar firmemente para ti, Jesus. Viver olhando firmemente para ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Firmemente para ti, Senhor Jesus. Essa é a nossa vitória. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Paz com Deus, revestidos de Cristo, templos do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Jesus disse que aqueles que amam a Ele são amados pelo Pai. Aqueles que guardam seus mandamentos. E o Pai e o Filho vem morar em nós. Eles moram em nós. Você consegue enxergar isso? Você consegue perceber isso na tua vida? Pela fé. Não importa o que eu sinta, está escrito que Ele mora em mim. Aleluia. Obrigado, Senhor. Tu habitas em mim, tu habitas em cada um de nós. E é Ele que vai fazer essa obra. Farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. É o poder de Deus que vai operar. Deus é o que opera em vós o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. Nós não vivemos mais, Ele vive em nós. Amém, meus amados. Você pode abraçar a pessoa que está perto de você e
diz: vamos viver o reino de Deus, viver no reino de Deus, viver no reino do Senhor.